amigos e amigas, eu sou a Rosiele Cristiane Littke, sou aqui de Paraíso do Sul, sou uma camponesa, militante do Movimento dos Pequenos Agricultores, sou mestre em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável pela Universidade Federal da Fronteira Sul e tecnóloga em Agropecuária pela UERGS de Cachoeira do Sul. E eu e o meu companheiro, o Tuté, né, mais conhecido por Valdemir Vezaro, moramos aqui no Recanto Fonte da Vida. Agora fazem 3 anos que a gente está morando aqui, que é uma propriedade que estava abandonada há mais de 10 anos e tem 25 hectares, e desses somente 5 que são abertos, o resto tudo é mato nativo. Então, para nós que sempre gostaríamos de fazer a agroecologia na prática e encontrávamos muitas dificuldades em outros locais por ter muita contaminação com agrotóxicos, aqui a gente só precisava continuar fazendo a agroecologia, pois o lugar já era apropriado para fazer essa prática agroecológica. Então a gente vem nesses últimos anos colocando toda a nossa força, toda a nossa energia para praticar a agroecologia, né, todos os dias da nossa vida, cuidando principalmente da terra, que é nossa mãe, e ela nos dá esses frutos que vocês podem ver aí, né? A gente tem então uma diversidade muito grande de alimentos, né? A gente tem mais de 60 tipos de alimentos que a gente produz aqui no nosso recanto e estamos comercializando esses alimentos nas feiras em Santa Maria e em Paraíso do Sul. O que é a agroecologia? A agroecologia, para nós, se confunde com o nosso jeito de ser e o nosso jeito de viver. É um conjunto de práticas, de técnicas, mas também leva em conta o saber milenar dos nossos ancestrais, dos povos que nos antecederam e que aprenderam a cultivar a terra e a se relacionar com a natureza de uma maneira harmoniosa, uma maneira diferente, né, que vai contra esse grande problema que hoje está instalado na sociedade, que é o individualismo, né? É uma construção de novas relações entre as pessoas, numa sociedade onde o alimento eles tenha visto como uma coisa sagrada e não como uma mercadoria, né? Que esse alimento chegue ao consumidor da cidade a um preço justo, né? Então leva em conta todas essas dimensões da agroecologia, que é a questão econômica, que deve gerar renda para quem produz, mas também deve alimentar quem consome a preço justo, né? Precisa levar em conta as questões sociais dessas famílias que vão estar recebendo esses alimentos. Precisa ter uma nova relação entre as pessoas, sem exploração, sem violência, né? Onde todos e todas possam viver harmoniosamente, ter diálogo, planejar as atividades, né? Com companheirismo, com união, né? Com cuidado, cuidando de nós e cuidando do nosso planeta, da nossa casa comum. Então a agroecologia que a gente tem feito na prática tem nos desafiado a cada dia construir todos esses valores, esses princípios, não só aqui no nosso Recanto Fonte da Vida, mas também no nosso movimento dos pequenos agricultores e também no nosso grupo, né? Que no decorrer do tempo que a gente veio morar aqui no Recanto Fonte da Vida, a gente percebeu que se nós sozinhos fôssemos querer comercializar os nossos produtos, a gente ia encontrar muitas dificuldades. E como a gente acredita muito na organização social, nos processos coletivos, a gente pensou que construindo um grupo para comercializar os nossos produtos, tudo seria mais fácil. Então fazem 3 anos também que a gente criou um grupo, Florescer Agroecológico, e esse grupo então, nesse grupo a gente consegue então comercializar de forma coletiva os produtos que são produzidos aqui no Recanto Fonte da Vida, mas também das outras 4 famílias que compõem o nosso grupo aqui do município de Paraíso do Sul. Para a gente conseguir fazer agroecologia na prática e conseguir recuperar um solo que está bastante degradado, como foi o caso aqui onde a gente construiu a nossa horta, era um campo, então bastante compactado, um solo arenoso, né? Então a gente precisa adotar várias técnicas e práticas que elas se complementem, né? A gente não pode pegar e fazer uma prática só, uma técnica só e esperar que ela resolva todos os nossos problemas. E tem que pensar que o solo precisa de todo um tempo para que ele se recupere, né? De todo o impacto que ele recebeu antes. Então a gente utiliza várias técnicas e práticas, né? Utiliza adubação verde, utiliza a colocação de calcário e pó de rocha,
esterco, né, que a gente produz aqui na propriedade, e no primeiro momento a gente também teve que adquirir um esterco que é certificado orgânico. A gente faz compostagem, a gente utiliza a questão do porco e da galinha e da vaca na cama, que já é uma técnica que o esterco vai se misturando com os resíduos, palhas, e já vai acontecendo um processo de compostagem, então já vem para a composteira num processo mais avançado, né, de decomposição. A gente utiliza também uma prática muito significativa e que fez toda a diferença, essa que eu quero mostrar aqui para vocês, que é a palha no solo, né? Nesse quadro aqui onde estão essas brócolis, era um solo bastante compactado, muito úmido, com muita tiririca, e a gente então, seguindo aqui as orientações técnicas também do pessoal da Emater, nosso corpo técnico do próprio movimento, começou a trazer todos os resíduos que tinha, né, na propriedade para esse campo aqui, e para vocês observarem, né, o resultado. Então aqui não tem nada a mais do que o solo coberto, então é uma das coisas que é um grande desafio para nós ainda. Dá para ver que formou uma grande camada de matéria orgânica aqui e que vai manter, né, a fertilidade do solo por um bom período. Além disso, a gente utiliza ainda os biofertilizantes, que a gente mesmo produz aqui na propriedade, o fosfito de potássio, os micro-organismos eficientes, a calda de urtigão, que é repelente e também ela é repositora de nitrogênio, urina de vaca, a água de vidro, né? E outras caldas e repelentes de insetos que a gente tem utilizado é calda de alho, calda de pimenta. E por último, assim, a gente teve também ano passado um problema muito severo com traça das crucíferas. Para você ter uma ideia, o brócolis é uma crucífera, couve, repolho. E a traça das crucíferas é um inseto muito pequeno, então a gente teve que ir atrás de inseticidas biológicos. Então a gente também está usando o Bacillus thuringiensis e a Balvéria para controle dessa traça que ainda está, né, nos afetando aqui no nosso recanto. Mas para nós o ataque de pragas e insetos ela é na verdade um indicador que a gente ainda precisa agir na causa e não no efeito. Vamos sim utilizar os repelentes, as caudas nesse processo de transição, mas a gente continua melhorando a qualidade do nosso solo, porque é ele que vai ser fundamental para que essa traça não venha mais, porque quando a planta crescer em equilíbrio, crescer forte, nenhum tipo de praga ou doença vai conseguir atacar ela, né? Então, enquanto tiver algum desequilíbrio, vai continuar aparecendo então esses insetos que para nós são indicadores biológicos desse desequilíbrio ainda. Então, como a gente tem pouca área de terra, uma das estratégias que a gente adotou também foram os policultivos, né? Então, a gente nunca planta uma planta separada, a gente sempre tem as coisas todas elas misturadas, aproveitando bem os espaços e sabendo que as raízes, né, possuem, quando tem plantas diferentes, possuem estratos diferentes, raízes diferentes, elas conseguem também capturar do solo nutrientes diferentes e uma complementa a outra. Outro processo interessante é plantar os chás, temperos, plantas aromáticas e flores no meio das verduras ou das plantas das culturas anuais, né? As flores atraem os polinizadores, atraem os inimigos naturais, e essa aqui principalmente, né, o Tagetes, cravo de defunto, ela tem um cheiro forte, característico e ajuda muito nesse controle biológico, né, para inibir aí o ataque de pragas e doenças. Então, tem uma diversidade muito grande, né? A gente não tem uma planta que seja, o nosso carro-chefe da propriedade é tal planta. Aqui a gente tem uma diversidade muito grande de plantas, de verduras na nossa horta, né? Temos muitas plantas alimentícias não convencionais também, que é muito importante a gente se alimentar com as coisas que nascem espontaneamente, né? Então a gente tem ali a orelha de coelho, tem o cará, tem o inhame, tem a própria tansagem, que é uma planta medicinal, mas que a gente utiliza na alimentação, né? Tem a capuchinha, que é toda a planta comestível, né? Tem a serralha, a bertalha, temos a língua de vaca, ora pronobis, o dente de leão, o almeirão do mato. Então tem uma gama enorme de plantas alimentícias não convencionais que a gente também está iniciando o processo de comercialização
visto que todas elas são nativas e que a gente pode somente colher elas, né? E estão disponíveis e tem um valor nutricional muito elevado, inclusive acima das verduras aí mais conhecidas, né? E também temos as verduras normais, né, que a gente produz, o brócolis, alface, chicória, temperos, repolho, né, radite, beterraba, cenoura. Então tem uma variedade muito grande de plantas que a gente tem produzido aqui. Outra questão fundamental para o desenvolvimento da agroecologia é o acesso a sementes de boa qualidade. E aqui no Recanto Fonte da Vida, então, a gente tem procurado participar de muitas feiras, de muitos encontros, de muito troca-troca com os próprios camponeses e camponesas aqui da região. E a gente conseguiu resgatar e tem conseguido multiplicar e manter muitas variedades de sementes crioulas. Aqui eu estou do lado da fava, né, que é um feijão que tem um alto valor, né? Já tem fava verde que é possível já consumir ela verde assim, né? E além dos feijões a gente deve ter aqui no Recanto umas 8 ou 10 variedades, né? Mas a gente deve ter mais de 100 variedades de sementes crioulas que a gente já resgatou e que a gente vem semeando, plantando, né? Cultivando com todo amor e carinho, porque a semente é a garantia da gente ter um alimento de boa qualidade, né? Porque essa alface aqui, Julie, você pode mostrar também. Essa também é uma alface crioula, né? Essa aqui, inclusive, já está passando. Inclusive, eu estou deixando criar semente, né? Para que eu possa garantir a manutenção dessa semente crioula, que é uma alface que a gente conseguiu semente lá de Ibarama. Então, a gente está tentando, né, nesse processo, resgatar, multiplicar essas sementes e nos troca-troca com os próprios agricultores, e trocando, né, e fortalecendo esse processo das sementes crioulas que são tão importantes e que trazem tanta autonomia para nós camponeses, né? Porque se a gente tem acesso à semente, a gente consegue ter a soberania, pode escolher qual modelo de produção a gente pode utilizar. Mas a gente compra a semente na agropecuária, já vem uma semente cheia de veneno, ela já vem preparada para ser utilizada um pacote tecnológico, né? A gente não tem liberdade e autonomia. Isso a gente nota quando a gente precisa comprar alguma muda ou alguma semente fora do nosso recanto, que a gente não consegue produzir tudo ainda, né? E essa muda vem para cá e ela para, né? Porque aqui ela encontra outras condições, né? Então até ela se adaptar a essas condições leva um bom tempo. Então é um grande desafio para nós a gente ficar 100% eficiente na produção de sementes e mudas, né, aqui no nosso recanto. Então, outro grande desafio dentro da agroecologia é o resgate do saber milenar acerca das plantas medicinais, né, porque os nossos antepassados todos detinham um grande conhecimento em relação ao cuidado da saúde com as plantas medicinais, e esse conhecimento ele foi passado de geração em geração de forma oral, e foi interrompido, né, no processo da industrialização, da farmácia que surgiu. Então, quando a gente começa a falar em plantas medicinais com as pessoas, todas elas lembram, né, de alguma coisa que a sua avó fazia, a sua mãe fazia. Então, a gente tem resgatado esse conhecimento aqui no Recanto. E aqui a gente construiu, então, um relógio do corpo humano, que é relacionada à medicina chinesa, né, uma metodologia chinesa de plantio, né, dos chás, e leva em conta então que a cada 2 horas do dia nós temos um órgão do nosso corpo que está no ápice do seu funcionamento. Então dentro desse canteiro, desse órgão, a gente planta as plantas que servem para equilibrar a saúde desse órgão, né? Então são 12 fatias, né, de uma forma redonda. A gente aqui utilizou os materiais que tinha mesmo na propriedade, as madeiras, né, os tijolos velhos, e as plantas medicinais foram trazidas, né, num dia do encontro que a gente fez aqui no Recanto. Então a gente tem essa possibilidade desse conhecimento pedagógico a partir dessa metodologia do relógio do corpo humano. No centro a gente plantou o romã, né, que é a árvore da vida, então que serve para equilibrar, né, toda essa energia que ela circula em forma de espiral. Além do nosso relógio, então nós temos as 2 mandalas ali embaixo também, com vários chás, né?
Então temos uma grande relação de plantas medicinais, que também a gente usa para comercializar na forma de maços verdes. A gente seca os chás, né? Também comercializa eles na forma de sachês. Também faz algumas tinturas, sabonete medicinal, né? Faz pomada. Então tem vários produtos, coprodutos, xaropes, fortificantes que a gente faz com essas plantas medicinais que a gente chama de riquezas, né? Que a gente tem. E a gente, com certeza, a nossa vida se modifica no momento que a gente começa a se relacionar com as plantas medicinais, né? Porque tem uma questão mística que diz que só nasce ao redor da nossa casa as plantas medicinais que servem para curar a nossa saúde, né? Então, quando nascer alguma planta medicinal aí ao redor da tua casa, perceba que você ou alguém da sua família esteja precisando dessa planta para equilibrar a sua saúde. Inclusive, quando a gente leva uma muda de um outro lugar e essa muda não pega, é porque às vezes a gente não precisa, né? Então, aqui, inclusive, eu já passei por isso, né? Como eu queria fazer o relógio e alguma não pegou, eu tive que conversar com a planta e dizer, olha, não é só para mim, não é só para minha família, é para auxiliar a outras pessoas a equilibrarem a sua saúde. Então, por isso a gente conseguiu, então, que várias espécies que não vinham aqui se desenvolvessem, né? Então, é um outro jeito da gente cuidar, da gente se observar, né? É um outro olhar sobre o humano, sobre a saúde e sobre a natureza, né? Essa relação, então, com as plantas medicinais faz com que a gente cada vez se aproxime mais perto dessa natureza e dessa coisa tão bonita, né? Que é a vida em abundância.